Veja a ascensão do fascismo no mundo, como é preocupante. Não precisamos ir até a Europa, não. Se a gente for na Argentina, olha o que a ultradireita fez. Preste atenção. O governo do presidente Javier Milei anunciou um projeto de lei que reduz a maioridade penal para 13 anos na Argentina. Atualmente, a maioridade penal já é de 16 anos. A proposta foi anunciada pela ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, que avisou que a medida visa acabar com a impunidade alastrada por governos populistas. E ainda falando em Milei, o presidente implementou na cidade de Rosário um sistema de segurança parecido com o de El Salvador, do presidente Nayib Bukele. E isso fez com que o índice de homicídio local tivesse uma queda de 78%. Rosário foi considerada a cidade mais perigosa da Argentina devido a uma forte influência de grupos narcotraficantes. Não importa, né, Brown, que tenha caído tudo isso. É fascista, essas medidas fascistas, né? Para que Bukele se a gente já tem Bukake? Pois é, e no caso da Argentina, eles já até estão na nossa frente, né? A idade deles é de 16 anos e o Milei está querendo baixar para 13. Eu sou totalmente favorável ao endurecimento das leis e essa medida também, redução da maioridade penal. Se a criança já sabe o que é, já tem capacidade para votar, por exemplo, para escolher qual é o gênero dela, inclusive, né? Não tem esse discurso progressista de que crianças trans existem, crianças bandidas existem também. Crianças transgressoras. Tá certo. Crianças transgressoras. Então tem que baixar a idade sim, da mesma forma que canalhas envelhecem, canalhas nascem. Tem gente que já nasce com uma má índole, comete crime e tem que ser punida, independentemente da idade. Tem tantos psicopatas na literatura policial que já na puberdade, já em idade bem precoce, já davam sinais da sua delinquência, então tem que punir, seja lá qual for a idade. E aí, falando em Argentina, queria aproveitar para fechar, Pabi, para mostrar este lançamento, eu já estou com o meu aqui, ó, Javier Milei, Viva a Liberdade, Carajo, de Javier Milei, com a tradução, apresentação, ampliações e notas dele, desse rapaz aqui, Thiago Pavinato. Muito obrigado. Tem o prefácio do Gustavo Segré, já estou com o meu, não consegui no lançamento, mas daí hoje já encontrei para Vivi, já peguei minha dedicatória aqui. Já fiz uma dedicatória maneira. Recomendo para quem está assistindo a gente que adquira também. Está um sucesso, está um sucesso. O Milei retuitou, Aí sim. É verdade, o Milei retuitou. É que eu não sou confiável e o Milei retuitou. Professor Suano, 13 anos não é pouco demais? Não, porque eu acho que tem que ser observado o crime que foi cometido. É interessante, sempre a gente fica muito angustiado com uma criança quando ela comete um determinado crime. Se aquilo é uma questão cultural, uma educação, plá, eu só não caio nessa onda de vítima da sociedade, tá? Mas eu acho que o crime é que deve ser observado e não a limite de idade. Com todo respeito, eu estava em Brasília e uma moça de 17 anos saiu de uma balada, o cara viu que ela e mais dois caras, viu Foi que... na balada? Sim. Será que ela encontrou a democracia brasileira lá? É possível. Que a nossa democracia Não, mas não fui eu. Falaram que ela ia na balada. Não fui eu que fui na balada. Estou contando o fato. Aí ela pediu ir para um táxi, o cara recusou, ela entrou, ficou atrás do motorista e duas pessoas ficaram ao lado. Aí o cara disse que não ia levar porque eles estavam bêbados. Ela pegou a arma, encostou na nuca e deu-lhe um tiro. Na nuca. Ele deixou um filho de 2 anos, um filho no ventre da sua esposa e parece que uma outra criança. Só que ela tinha 17 anos e a discussão que estava lá em Brasília naquela época, se ela era consciente ou não, ou porque estava bêbado, porque era menor, com todo respeito. É o crime que deve ser punido. E não, agora, não se dá para misturar criança com adulto. Então, cria-se um presídio para esse tipo de malfeitor. Porque, queira ou não queira, a Inglaterra uma vez condenou uma criança que estrangulou um bebê. Por que os juízes chegaram à conclusão de que deveria ser punido? Por causa do ar de satisfação da criança enquanto estrangulava o bebê. Chegaram à conclusão de que ali era muito difícil retroceder. Foi preso, foi julgado, condenado e foi executada a pena. Pietra, pau que nasce torto nunca se endireita? Bom, como cristão, eu acredito na mudança do ser humano, né, no perdão e tal. Mas, claro, tem que existir uma punição, por mais que você perdoe. Agora, a gente tem esse problema no Brasil hoje muito em relação à questão do aborto, né? Porque uma menina que diz que foi violentada, né, e que queira abortar com 13 anos, independentemente das circunstâncias, ela é vista como uma vítima de estupro, né? E não necessariamente
isso ocorreu. Tem muitos e muitos casos de meninas que têm relacionamentos com um namoradinho, com 13 anos, com 12 anos, ela não precisa provar, exatamente. Ainda tem esse agravante. Ainda desobrigaram Então, a comunicação policial, né? Porque antes, se Exato. ela alegasse estupro, a Exatamente. autoridade policial seria Exato. notificada. Automaticamente, ela pode aparecer com um automaticamente. namorado e falar, não, fui estuprada, inclusive, basta. se ele tem 14 anos ou 13 anos como ela, também ele sai impune, entendeu? Depende, se o juiz trabalha no gabinete do Alexandre de Moraes e ele vai julgar o caso, ele pode desconsiderar o relato da menina. Então assim, 13 anos a gente já tem responsabilidade ou autoridade para fazer muita coisa, né? Então eu acho justo respondermos pelos nossos atos, certo? Geisiane, o que você achou dessa medida, meu amor? Eu concordo com todas as pautas que foram levantadas aqui. Acho só importante, Pavinato, fazer um negócio, dizer uma coisa, já Faz que eu um tenho... negócio, Deixa eu diga. fazer um negócio. Faz. Já que eu tenho o tal do lugar de fala, viu, esquerda? Eu tenho um lugar de fala, vou reivindicá-lo agora. É interessante que quando a gente fala em relação à criminalidade no país, quando a gente fala em relação à maioridade penal, a primeira coisa que a esquerda vai sacar ali da manga é a questão racial, né? Então ela vai dizer que são os pretos, pobres, favelados, que estão sofrendo e serão presos e tal, e isso não é verdade, tá? Primeiro que essa ideia, ela é racista, você pressupor que porque uma pessoa veio da periferia e é negra, ela automaticamente está fadada à criminalidade. Eu, por exemplo, vim da periferia, não sou branca e não sou criminosa, vejam só vocês. Então, assim, não faz o menor sentido esse tipo de argumento, é um argumento racista e é um argumento que muito mais prejudica a população negra do que qualquer outra coisa. É importante dizer que preto e pobre gosta de honestidade, são pessoas trabalhadoras como qualquer outra e são as pessoas que levam o país nas costas, tá? Que faz a máquina funcionar. E odeia também injustiça, né? Esse tipo de impunidade, e é a classe também que vai sofrer quando for ali assaltado ou coisas piores, porque a gente já teve casos de coisas muito piores, como estupros de menores de idade que fazem coisas assim horripilantes, mas que são tratados como se fossem crianças, como se não tivessem responsabilidade diante de um fato que aconteceu. Então, a população pobre, preta, esquerda, certamente é a favor desse tipo de pauta. Uma pena que não tenhamos aqui no país, né?